fala e nos dá uma razão, um motivo do porquê devemos nos alegrar. 1 Pedro capítulo 1, no verso 3, talvez você já tenha passado por esse texto várias vezes e não tenha observado aquilo que vou te mostrar nessa manhã, mas há algo e uma razão, um propósito pelo qual Pedro diz que nós devemos nos alegrar e que não pode ser descartado de forma alguma quando falamos do assunto. 1 Pedro capítulo 1, no verso 3, você chegou lá? O texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quantos creem que nasceram de novo? Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ele diz, mediante a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se você pega de trás para frente, esse texto ficaria da seguinte forma: Jesus ressuscitou dentre os mortos, e por causa da ressurreição dele, nós fomos regenerados, e regenerados, nós temos uma esperança. Amém? No verso 4 ele diz que essa regeneração, essa esperança que nós possuímos, ele diz, uma herança, para uma herança, fomos regenerados para uma herança que não pode ser destruída. Se você tem a revista atualizada, diz sem mácula, imarcessível. Ele diz, eu estou lendo na NAA, na Nova Almeida atualizada, o texto diz, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Antes de lermos o verso 6, pensa comigo o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que fomos regenerados, nós possuímos uma herança, amém? E essa herança que nós possuímos, ele diz, não pode ser destruída, não pode ser manchada, ela não murcha, ela está reservada nos céus. Ele diz que nós hoje somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E por que somos guardados? Ele diz, para esta salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Ainda hoje nós vamos falar da regeneração, do que aconteceu no homem interior quando nascemos de novo. Nós nascemos de novo e no homem interior, a Bíblia deixa claro que nós somos uma nova criatura. Há uma ampla e vasta orientação bíblica a respeito de transformarmos a nós mesmos pela renovação da nossa mente. Amém, pessoal? A Bíblia, e há uma vasta mensagem na nova aliança a respeito de mantermos o nosso corpo em sujeição, mas a Bíblia fala de uma salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. E o que envolve essa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo? Pedro falou que nós fomos regenerados para uma viva esperança, nós possuímos uma herança. Amém, gente? E se você vasculhar outros versículos na palavra, você vai perceber que esta salvação que está preparada para revelar-se no último tempo, diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E em conexão com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os mortos ressurgirão incorruptíveis. A Bíblia diz que em corpos de glória, em corpos de poder, em corpos imortais. Em 1 Coríntios 15, 51, Paulo diz que os vivos, nem a morte vamos experimentar. É engraçado que enquanto o mundo diz que a morte é certa para todos, a Bíblia diz, a morte não é certa para todos. E então em 1 Coríntios 15, 51, Paulo diz, eu digo a vocês um mistério, nem todos dormiremos, a morte não é certa para todos. Ele diz, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. Ele diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele diz, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando isso se cumprir, Paulo diz aos Coríntios, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então esse é um dos aspectos daquilo que é a nossa salvação, que está preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, nós somos salvos, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 5,24 diz que não entra em juízo, passou da morte para a vida, mas ainda não é o fim de tudo. João diz que na sua epístola, no capítulo 3, que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se você já considera grandioso, glorioso ser filho de Deus hoje, guiado pelo Espírito de Deus, uma nova criatura, tirado do império de trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, irmãos, há algo ainda reservado para o crente experimentar. No Apocalipse você vai ver nos últimos capítulos, quando João descreve a nova Jerusalém descendo do céu, do capítulo 21, no verso 3, ele diz que o tabernáculo de Deus vai estar com os homens, Deus vai habitar com eles.
O próprio Deus vai habitar com os homens, vai enxugar dos olhos toda lágrima, não vai existir morte, nem pranto, nem luto, nem dor, nem choro. João diz, porque as primeiras coisas passaram. Aí a Bíblia descreve que aquele que está sentado no trono diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras, elas são fiéis, elas são verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, João diz, darei de graça. Venha para beber de graça da fonte da água da vida. E o vencedor, a Bíblia diz, vai herdar todas estas coisas. Eu não sei você, irmão, fala para alguém que está perto de você, tem uma herança gloriosa reservada para você, crente. E João descreve uma condição onde ele fará novas todas as coisas. Não vai existir morte, pranto, nem luto, nem dor, nem choro. João diz, esse é um aspecto da herança que está reservada para os filhos de Deus, para essa salvação preparada para revelar-se no último tempo. E depois de dizer isso, no verso 6 ele diz, nisto vocês exultam. Quem entendeu o que leu aí? A revista atualizada diz, nisto exultais. O que deve provocar em mim regozijo, alegria? Pedro diz, a convicção, a certeza de que você foi regenerado para uma viva esperança, para uma herança incorruptível que está reservada no céu para vocês, para essa salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu não sei você, mas quantos de nós já nos pegamos, pensando nestas coisas e nos alegrando? Eu posso me alegrar nele, meu futuro nele é certo, ele é o Deus, o meu Deus que anuncia desde o princípio já o que vai acontecer, o conselho dele permanecerá de pé, esse Deus vai fazer toda a vontade dele. A gente se alegra por muita coisa, a gente se alegra quando o time de futebol vence, não é assim? A gente se alegra quando dinheiro cai na conta, a gente se alegra quando adquire um carro novo, uma casa nova. Pensa em como as coisas materiais têm o poder de produzir em nós satisfação. A gente se alegra mesmo que aquele ápice de alegria quando se adquire algo novo, não é assim? Muita coisa tem poder de provocar em nós alegria, satisfação, regozijo, mas Pedro diz que nós devemos encontrar e achar prazer e alegria, exultar na verdade de que é uma salvação preparada para revelar-se no último tempo.